No vídeo de hoje iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, sua história e muito mais, mas antes se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Também conhecida como a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais mortíferos da história, e preparou o cenário para outra guerra mundial, apenas 20 anos mais tarde. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito envolvendo vários países entre 1914 e 1918, na Europa. As origens remontam a meados do século XIX, quando as grandes potências europeias disputavam entre si mercado consumidor, matéria-prima e metais preciosos na Ásia e na África. Essa disputa levou à corrida armamentista, ou seja, investimento em armamentos potentes caso houvesse enfrentamento entre essas potências. Em meados do século XIX, a Europa atravessava a segunda fase da Revolução Industrial, quando outros países passavam pelo processo de industrialização. As unificações alemã e italiana, ocorridas no mesmo período, acirraram a concorrência dessas potências para expandir o domínio econômico em outras regiões, como a Ásia e a África. Essas unificações se deram por meio de guerras entre as nações europeias. O neoimperialismo foi o domínio europeu sobre o continente asiático e africano. Além das questões econômicas, a cultura foi outro fator importante para o domínio europeu nesses continentes. A Europa representava o desenvolvimento e o progresso, enquanto a África e a Ásia eram consideradas inferiores e necessitavam desse domínio externo para aderir à civilização. O lucro obtido nessa exploração possibilitou às potências europeias grande investimento na produção de armas de guerra, tendo em vista que o neoimperialismo acirrou as disputas entre elas. Outra área que recebeu investimentos foi a cultura, por isso o período anterior à Primeira Guerra Mundial é denominado Belle Époque, ou seja, Bela Época, quando a Europa era a maior referência na produção cultural. Com o êxito econômico e o surgimento de outros países, como Alemanha e Itália, os nacionalismos ganharam força na Europa. Por conta disso, cada nação se via como soberana, enquanto as demais eram ameaças ao seu desenvolvimento. O estopim da Primeira Guerra Mundial aconteceu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, Sophie, foram assassinados enquanto desfilavam pelas ruas da cidade de Sarajevo, na Bósnia. Naquela época, o território era dominado pelos austríacos e vários grupos clandestinos surgiram para lutar em favor da independência. Um desses grupos era o Mão Negra, do qual Gravilo Príncipe, autor dos disparos que mataram Ferdinando e Sophie, fazia parte. Esse grupo tinha ligação com a Sérvia. Logo após o atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, e o que era para ser uma guerra punitiva se tornou uma guerra mundial. A Alemanha, aliada dos austríacos, ofereceu apoio militar. Por sua vez, a Sérvia era aliada da Rússia e da França, que ficaram do lado dos sérvios. A Guerra de Movimento foi a primeira fase da guerra e aconteceu em 1914. Os alemães conquistaram territórios franceses logo após a invasão da Bélgica. Enquanto o inimigo marchava para Paris, o governo francês transferiu a capital para Bordeaux. Porém, a França conseguiu bloquear o avanço da Alemanha em setembro daquele ano. Nesse período, ocorreu a Trégua de Natal. Na região de Ypres, os soldados que estavam nas trincheiras cessaram os conflitos em dezembro de 1914, por ocasião da véspera de Natal. Os soldados aproveitaram essa trégua para confraternizar entre si e com os inimigos que estavam do outro lado da trincheira. Além do clima festivo, houve troca de alimentos e cigarros. Porém, acabado o clima festivo, as tropas voltaram à guerra. A segunda fase e a mais duradoura da Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918. Foi o período em que os países adotaram estratégias militares baseadas no avanço territorial e na ampliação das trincheiras, que eram valas abertas no solo onde os soldados se abrigavam e atacavam os inimigos. Foi nesse período que a Rússia saiu da guerra, por conta da Revolução Bolchevique, e os Estados Unidos entraram, logo após ataque alemão. Já próximo ao final da guerra, começou a ofensiva de 1918. Nessa última fase, os países utilizaram novos armamentos, como o tanque e os aviões de caça para bombardeios, além do aumento do efetivo por conta da entrada dos norte-americanos no fronte. A Alemanha não tinha mais forças para reagir aos ataques da Tríplice Entente e, no final do ano,
se rendeu. O fim da guerra veio em 1918, com vitória dos aliados da França e grande derrota da Alemanha. O ponto mais importante a se destacar quanto ao fim da guerra são as determinações do Tratado de Versalhes. Seguindo as cláusulas desse tratado, a Alemanha foi obrigada a ceder territórios e a reorganizar sua economia tendo em conta o futuro ressarcimento aos países vencedores da Primeira Guerra, sobretudo a França. Ao exigirem isso, os países vencedores não aceitaram a orientação da recém-criada Liga das Nações de não submeter a Alemanha derrotada à indenização pelos danos da guerra. Para se ter uma ideia da carnificina gerada pela guerra, 8 milhões de pessoas morreram só nos primeiros 5 anos da Primeira Guerra, dentre esses, 1.800.000 apenas de alemães. Isso nunca havia acontecido antes em qualquer guerra europeia. O Brasil teve uma participação modesta na Primeira Guerra Mundial, já que não possuía grandes recursos bélicos. Assim sendo, o país limitou-se a fornecer apoio pontual, em colaboração nos combates aéreos e marítimos, bem como no auxílio aos feridos nos campos de batalha. O Brasil enviou à guerra uma divisão de 7 navios de combate. Entre eles, estavam os cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul e os contratorpedeiros Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina. Zarpou para Gibraltar, onde se reuniria a esquadra britânica, para participar da guerra antissubmarina. A divisão de operações de guerra, composta de 2 cruzadores e 5 contratorpedeiros, um navio auxiliar e um rebocador, sob o comando do contra-almirante Pedro Maques Fernando de Fronte. A divisão só chegou a Gibraltar em novembro de 1918, retida que foi na costa africana pela terrível pandemia que foi a gripe espanhola. Além dessa divisão marítima, outra contribuição pontual do Brasil à guerra ocorreu no combate no ar, em auxílio à aviação de guerra britânica e aos feridos em combate. Como destaca, novamente, o historiador Alencar Araripe. Aviadores brasileiros combateram ao lado dos pilotos britânicos e franceses. Oficiais do exército serviram na frente ocidental, em unidades do exército francês. Um deles, o tenente José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, como general, foi o grande reformador da Escola Militar de Realengo, criador da mística do Cadete de Caxias. 86 médicos, incluindo 17 professores de medicina, quase todos civis, comissionados oficias, integraram a missão médica que partiu do Brasil a 18 de agosto de 1918 e até o fim da guerra trabalhou no Hospital Franco-Brasileiro, mantido pelos brasileiros residentes em Paris. Os brasileiros permaneceram na Europa até os primeiros meses de 1919. Em 25 de junho desse mesmo ano, a Divisão Naval de Operações de Guerra foi dissolvida. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão todos os nossos conteúdos, vídeos novos todas as terças e quintas às 7 horas da noite. Um abraço e até a próxima.